Tchum, tchum. Tchum, 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 já voltamos, hora da coruja. Estamos falando sobre liberdade hoje. Agora eu vou pedir para o Fernando passar um vídeo, uma animaçãozinha super especial. Prestem atenção aos detalhes, depois também vou colocar esse vídeo no Facebook. Ele se chama Birdom, que é a junção de birds, de pássaro, com liberdade, freedom em inglês. Ficou muito bom. Assiste. Ali o passarinho, como todo pássaro preso numa gaiola, está sonhando com a liberdade. E ele, você viu que ele pinta, né? Ele pinta você viu que tem uma pintura lá que ele faz? Sim, ele pinta as paisagens livres, né? Né? Como se ele fosse um pássaro que viajasse pelo mundo e tivesse aquelas lindas paisagens na cabeça e pudesse estar pintando. Provavelmente ele foi um pássaro livre, né? Então ele está preso, está sonhando com a liberdade. E, de repente, ele se encontra livre. Duas perguntas aqui do Emerson. Ele está falando que, na verdade, ele adora essa palavra liberdade, ele trabalha no bairro da Liberdade, e você nasceu na Liberdade, né, Paulo? Falando nisso, né? Eu deveria nascer na Santa Efigênia, mas eu nasci na Liberdade porque eu fui no hospital, né? Não, você nasceu porque você nasceu livre, você é um filósofo, teve que nascer livre, né? Tinha que nascer na Liberdade. E o Emerson está falando que só existe progresso em um grupo social quando a liberdade individual é aproveitada. Mas como que existe liberdade individual como existe a liberdade de grupo respeitando a liberdade individual? Como que isso é possível? É que a gente tem uma mania... Você lembra quando o Gianazzi veio aqui? Uhum. O Gianazzi é candidato a prefeito na cidade de São Paulo pelo PSOL. Sim. E é o candidato aí, né? Eu posso divergir ideologicamente, teoricamente dele, mas é o candidato honesto que nós temos, é o cara que batalha pelos professores, enfim. Né? É o cara que valeria a pena votar. Agora, ele falou uma coisa aqui, que é um jargão da esquerda com o qual eu não concordo. Que é um jargão da esquerda, que a esquerda já devia ter abandonado isso há muito tempo. Talvez seja uma bobagem da esquerda. Que toda vez que a gente chega nessa questão, bom, mas e a liberdade individual? Ao invés deles responderem positivamente, eles respondem negativamente, dirigindo as baterias contra o status quo vigente, e aí eles dizem a seguinte coisa: mas a liberdade não existe mesmo, né, na nossa situação. E isso é uma mentira. Quer dizer, a democracia moderna, seja ela adjetivada como a esquerda adjetiva, ou adjetivava, democracia burguesa, ela tem um grau de liberdade que o socialismo nunca conseguiu realizar. Por quê? Porque o socialismo diz que a liberdade, né, de grupo precisa ser preservada, né, e não se lembra de que a liberdade de grupo não pode sufocar a liberdade individual, senão a gente perde a própria noção do que é liberdade. Né? Quando nós pensamos em liberdade, a gente nunca pensa na liberdade de grupo, a gente pensa na liberdade individual. Né? Por que isto? Porque a liberdade moderna, ela nasce com a ideia de liberdade individual, né? Porque ela é uma luta para que a cidade fique livre do feudo. Então, a liberdade de grupo. Mas dentro da cidade, ela é uma luta também para que cada cidadão fique livre do jugo de qualquer um. De qualquer um, tanto do senhor feudal, quanto do dono, do mais rico na cidade. Então, essas duas coisas caminham juntas, né, historicamente.
A cidade quer liberdade do senhor feudal, ela quer ela mesma regrar os seus destinos, mas cada um na cidade também quer ter o seu negócio, quer ter o seu emprego, quer ter o seu destino e quer ter a sua casa privadamente respeitada. Então, a liberdade de grupo e a liberdade individual, elas nascem conjuntamente, elas caminham conjuntamente, elas não se sobrepõem, né? Então, o grande problema da esquerda, ela não conseguir dar conta, né, da liberdade individual, e ela suplanta, ela puxa a liberdade de grupo não como um coadjuvante da liberdade individual, mas como um empecilho da liberdade individual. E por isso as esquerdas têm os jovens têm uma resistência, a boa parte dos jovens tem uma resistência contra as esquerdas, porque eles sabem perfeitamente que a liberdade de grupo não vem em benefício da liberdade individual, ela vem contra. Então, é por isso que nós tivemos no final do século XIX um conjunto de revoluções, né, que não foram revoluções socialistas, foram revoluções liberais, para derrubar os regimes socialistas. Sim, e você lembra que é aquele dia do programa do Gianazzi, que a gente trouxe o vinho do Lenin e o vinho do Rawls, né? E ele optou pelo Lenin. Do Lenin, e a gente optou pelo Rawls. Até eu falar, quem está gostando desse assunto sobre liberdade, quer saber mais sobre liberdade individual, preservando a liberdade de grupo, leia o filósofo John Rawls. Eu acho que é uma das melhores teorias filosóficas que a gente tem aí da modernidade sobre isso. Como teoria formal, né? Uhum. Agora, como filosofia, eu acho que o Richard Rorty, ou John Dewey, o William James, os pragmatistas todos eles, primam pela liberdade individual, né? Primam pela ideia de liberdade individual, no sentido de que ela não é, né, o oposto da liberdade de grupo. Ela pode conviver com a liberdade de grupo. Exatamente. Mas é engraçado que não tem como. É porque isso é um tema muito recorrente em filosofia, porque a filosofia talvez seja uma das ciências, digamos assim, que mais sofre quando existe a falta de liberdade, né? É uma das que mais precisa de liberdade para poder se criar. É uma bobagem achar que uma nação é livre se as pessoas dentro dela, né, não são livres individualmente. Sim. Uma nação não é livre. A prova disso está que todas as nações socialistas que se diziam livres, né, como grupos, elas caíram em caos que tiraram a liberdade individual depois. Elas entraram... a liberdade individual garante a nação livre. Por quê? Porque a liberdade individual garante que as pessoas possam dizer: esta é a minha nação, eu não estou aqui forçado, né? Isso é fundamental para que a nação exista e possa ser livre. É um erro achar que alguém vai considerar a sua nação livre se ela for livre como grupo, né? Tem que ser livre individualmente. É isso que o Durkheim fazia uma boa distinção entre o moderno e o antigo, entre a sociedade moderna, onde a liberdade individual está preservada, e por isso que ela é um grupo coeso, né? E a sociedade tribal, onde a liberdade individual não está preservada, e a liberdade do grupo, ou seja, a coesão do grupo, enquanto grupo, parece forte, mas se rompe com a maior facilidade. Exatamente. O Samuel está falando que, a gente está falando sobre a questão de política, que realmente no Brasil todos que participaram da ditadura estão aí, né? Eleitos ou já foram eleitos, né? E o Felipe está falando que nós somos condenados a ser livres. Então, por isso que a morte é tão desejada por alguns como a última escolha? Não, a morte não é desejada. A morte, o problema da morte é o seguinte, né? Se o sujeito vai optar pela morte, né, ele está diante de circunstâncias terríveis. Mas, se ele for optar pela morte, a opção é dele. Essa é a questão fundamental. Não é que ele não escolheu. Não, ele escolheu. As pessoas pensam que escolher pela morte não é escolher. É escolher. É claro que é escolher. Por quê? Porque tem certas coisas que eu não vou fazer. Tem certas coisas que eu não vou fazer. E que eu preferia a morte do que fazer. Sim. Né? Todo mundo tem esse limite. Né, todo mundo tem esse limite moral.
né? Então, esse limite moral ainda é uma decisão. É por isso que muitas vezes, quando você prende uma pessoa, a primeira coisa que você faz é o quê? Né? É ver se ela não tem veneno para que ela não faça essa opção. Porque você quer condená-la. E você quer matá-la. Exatamente. E outra coisa, em casos extremos como a prisão, por exemplo, a chance da pessoa, ou a da tortura, por exemplo, a chance da pessoa querer se matar do que passar por isso é grande, né? E o Renato do Paraná gostaria de saber sobre a concepção da não existência da liberdade. Queria que a gente explicasse para ele por que não existe uma teoria da liberdade. E ele fala, como que é assim? Que ele falou que sobre a aula de filosofia dele estão conversando sobre isso. Como assim o homem não é livre? O homem não é livre. Suponhamos que o homem não seja livre. De que maneira? De que maneira que o homem não é livre? Não é? Se o homem, por exemplo, está dentro de uma cadeia causal, está dentro de uma cadeia causal determinista. Então, ele faz uma coisa com a consequência que não pode ser outra senão aquela. Aí ele faz outra coisa com a consequência de que não pode ser outra senão aquela. Ok? Então chega uma hora que ele está numa cadeia causal que ele não pode mudar. Que ele não pode alterar essa cadeia causal. Que ele está predeterminado. Então, por exemplo, né, você pensa em ir para a esquerda e não para a direita. Você toma essa decisão de ir para a esquerda e não para a direita. Mas essa decisão sua não estava programada, não estava como é que se diz? Dada pela sua vontade. Por quê? Porque no limite a sua vontade estaria programada, né, por exemplo, pela sua genética. Né? Então, a sua genética nasceu com uma programação que faz com que você opte por ir à esquerda e não à direita. Então, uma forma de determinismo. Ok? Que é mais ou menos o que Schopenhauer fala sobre a liberdade, né? Uma forma de determinismo, assim. O trágico, né? O trágico. O que é o trágico? Se você tem o acaso leva você a fazer uma série de coisas, mas seja qual for as coisas que você vai fazer, seja pela esquerda ou pela direita, seja o caminho que você pegar, o fim vai ser trágico. Então, no caso do Édipo, né? Ele podia ter pego vários caminhos, mas que ele ia dar cabo do pai, por qualquer caminho que ele pegasse, ele ia dar cabo do pai. Exato. Então, no final, o trágico se impõe. Então, é como se você tivesse o quê? Vários caminhos para se chegar num local. Então, dá a impressão de liberdade porque você tem vários caminhos. Mas quando você chega no final, você vê que você não tinha. Por quê? Porque todos os caminhos levaram ao mesmo ponto. Então, isso se chama a ironia do destino, ou o fim trágico. Sim. Né? Muito legal. Ó, o Marx fala que não há liberdade quando os indivíduos são privados. Né? E o César está falando que como que pode existir liberdade em um Estado ditando as regras e sem a iniciativa privada, por exemplo? Pode existir liberdade até um certo ponto. Por quê? Porque você pode ter liberdade de várias coisas. Você pode ter liberdade de ir e vir, você pode ter liberdade de imprensa, você pode ter liberdade de fala. Você, né? Qual é a liberdade que seria tirada de você? A liberdade de você ser empresário. Tá? Então, um socialismo diria para você, olha, você tem toda a liberdade do mundo, só que montar um negócio, você não pode. Por quê? Porque montar um negócio, é o Estado que monta. Ok? Pelo menos um negócio lucrativo. Então, há pessoas que dizem assim, isso seria o socialismo com liberdade. Por quê? Porque a economia socialista, ela é coletiva, o Estado faz o papel de empresário, né? E você pode tudo, mas não pode ser empresário. Ok? Então, isso seria o socialismo com liberdade. Qual a pergunta, qual a objeção a esse sistema? A objeção a esse sistema é, bom, se eu tenho a imprensa livre, ela seria realmente livre? Quase. Por quê? Porque eu não poderia, por exemplo, fazer propaganda de que tipo? De que eu quero ser empresário. Porque isso é uma prerrogativa
do Estado. Então a imprensa já não está totalmente livre. Então se a imprensa não está totalmente livre, então a liberdade de expressão também não é total. Então aí a cadeia você pode ir por essa cadeia mostrando que quando não há liberdade de negócio, as outras liberdades ficam comprometidas. Então isto é a resposta que o sistema capitalista dá para o socialista, né? Ou seja, não é verdade que possa existir uma regra que proíba o mercado, porque se proibir o mercado, há uma série de outras proibições. A Cíntia está com uma pergunta aqui que eu achei uma pergunta super básica, mas essencial em filosofia. O que é ter liberdade? Para o Sartre é poder decidir, né? Ora, e poder decidir todo mundo pode. Então, o Sartre não diz o que é liberdade. O Sartre diz a seguinte coisa: agora é a liberdade. Que hora? A hora que você toma uma decisão. O Sartre é interessante que a verdade ela é um conceito teórico. A liberdade é uma noção prática. A liberdade é uma noção prática. Ela tem a ver com questões da filosofia prática, da filosofia moral. Ela não tem a ver com questões da filosofia teórica. Não adianta você falar e teorizar sobre a liberdade. Por quê? Porque a liberdade vai existir ou não se você puder decidir. E quando é que você pode decidir? Quando você se transforma em homem. Você é homem, é humano, está no mundo, você vai ter que decidir. Então você vai exercer a liberdade. Você vai ter que exercer a liberdade. Você não escapa de exercer. Ser homem e exercer a liberdade é quase que sinônimo para o Sartre. Só que a liberdade não pode ser pensada fora da condição humana. Ou seja, o qual? Estar no mundo. Não tem o homem fora do mundo. Porque o homem fora do mundo a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Não tem sentido falar no homem fora do mundo. Né? Não tem sentido. Isso é aquilo que a gente chama o Marx chamava de uma Robinsonada. Uma Robinsonada. Uma Robinsonada. O que é? Se transformar na família Robinson. Né? Do Robinson Crusoe. Sim. Ou seja, você achar que uma pessoa na ilha não leva para a ilha toda a cultura que ela tem na cabeça. Lógico. Ela leva, então na ilha ela vai reproduzir toda a cultura. Ela vai se pôr todas as questões, né, que ela já tinha. Por quê? Porque ela é homem. O Juliano quer saber qual que é a importância do conceito de nada para a filosofia do Sartre. Esse é o problema, né? Quer dizer, o que é alguma coisa que é? Quando você rompe essa situação do nada. Quando você olha para as coisas e diz: essa coruja é, essa mesa é, esse tênis é, eu sou. Então eu descubro o quê? Eu descubro que o que é comum entre a mesa, o tênis, eu e a coruja é o é. Ou seja, o que é comum entre todos é o ser. As coisas são. A hora que eu descubro isso, eu estou dando o primeiro passo da ontologia. Eu estou entendendo o que é em oposição ao que não é. Ora, a hora que eu estou entendendo isto, eu estou entendendo que o que é tem a ver com o quê? Tem a ver com o ser e tem a ver com a existência. Então, o que é, é. O que é sendo, ele tem existência. Tendo existência, ele é o campo onde emerge a liberdade. Por quê? Porque é ali que eu vou tomar as decisões. Gostei disso. E o Henrique está falando, como que seria a liberdade com relação ao aborto e a pena de morte? Como seria essa decisão sobre a vida? Como que a liberdade atuaria nesse sentido de legitimar tais condutas? Ora, no caso do aborto, pena de morte, essas coisas, elas são decisões políticas. Né? Porque você viu o nosso debate com o Safatli, né, aqui. Há N argumentos
contra e N argumentos a favor. Nenhum é melhor ou pior do que o outro. O que há é que você vai ter que decidir essas coisas por consenso, num determinado momento, com as informações que você tem. Então, por exemplo, num determinado momento, nós vamos dizer a seguinte coisa: vamos acordar entre nós que o aborto é depois dos 3 meses? É uma decisão política. É uma decisão política. Nós não vamos decidir na base de verdades. Nós vamos decidir na base de conveniências, no grau de informação. Não vai ter um jeito de a gente falar assim, a vida começa quando o feto tem 3 meses. Não, isso vai ser retórica, porque no fundo, não vai ser essa a questão. Porque no fundo também a gente também, cientificamente, digamos, não sabe como definir. E se soubesse... E se soubesse, a decisão de novo seria política. Por quê? Porque a ciência, para nós, ela é por etapas, ela muda. Exato. Né? Então, vai ser uma decisão política. Essa decisão política vai ampliar ou diminuir o nosso grau de liberdade. Por exemplo, nós podemos ampliar o grau de liberdade da mulher, permitindo que ela faça o aborto. Mas nós temos que entender que, ao ampliar o grau de liberdade da mulher, nós vamos estar diminuindo o grau de liberdade do feto. Sim, sim. Aí o Safatli pode dizer a seguinte coisa: mas o feto não é nada, como ele disse aqui. Só que na atual circunstância, para pessoas como nós, que estão interessadas em ampliar o grau de liberdade para os animais, quem somos nós para dizer que o feto não é nada? Entendeu? Então, de novo, volta a questão. Ah, não. Então, não se faz uma liberalização geral, nunca. O que se faz é tomar decisões de ampliação da liberdade para um lado e diminuição por outro. Isso daí é uma questão política. Eu posso dizer para você, como era no começo do século, a educação brasileira é livre. Mas o que é a educação brasileira ser livre no começo do século XX? Era não obrigar a criança a ir na escola. Aí, quando a educação passou a ser pública, gratuita e obrigatória, o Partido Liberal se revoltou. Falou, como educação obrigatória? Eu ponho meu filho na escola se eu quiser. Mas o que é mais ou menos o debate agora que está tendo sobre o voto ser... Estamos numa democracia, mas é obrigatório votar. Ué. Então seria uma contradição. Se você... Mas nós estamos numa democracia e um monte de coisa é obrigatória. Por quê? Porque a democracia não é o regime da liberdade. A democracia liberal, sim, mas a democracia não. A democracia não é o regime da liberdade, a democracia é o regime do demos, e não da liberdade. O Vitor está falando aqui sobre a concepção de angústia em Sartre. Toda vez que a gente fala em liberdade, a gente fala em fazer escolhas. E fazer escolhas gera angústia. Você escolhendo ou não escolhendo, ou escolhendo um lado ou outro, você vai ficar angustiado, né? Sartre fala alguma coisa sobre a angústia? A angústia do Heidegger, do Sartre, é a angústia da condição humana. Se eu não sou nada, se eu não posso dizer que eu sou homem, né? Nem lobisomem, fora da existência... porque existe aqui o Cláudio Moraes está falando sobre isso. E quanto aos extraterrestres? Se eu não As outras dimensões, os outros planos, como que fica a questão da liberdade? Aí que entra a questão da decisão. Né? Aí entra a questão da decisão. Não fica a questão da liberdade. A liberdade é prática. Liberdade é decisão. Quando decide, ela acontece. Não tem ninguém decidindo, não tem ninguém livre. E não tem liberdade. No mundo desabitado, não tem liberdade. O mundo tem que estar habitado de pessoas racionais, de homens, né, ou similares. Então, veja, quando eu estou no mundo, eu estou o quê? Todo momento decidindo. Ok? O que é isso? O que é isso? Não é a situação angustiante continuamente? Sem dúvida. Então, pronto. Então, o existencialismo é uma filosofia da angústia, porque ele é uma filosofia que coloca a liberdade como alguma coisa que não tem gap. Você tá livre, porque você tá tomando decisões contínuas.
E isto é a angústia pura, Porque vivente. isso gera responsabilidade também. Toda vez que você escolhe, você tem uma responsabilidade E eu sobre não aquilo sei, que você escolheu. Eu tomo decisões... Até a Lara está perguntando sobre a decisão do aborto. Se não é uma decisão pessoal, né? O que você deve fazer? Como você deve basear isto, né? Para fazer essa escolha. É uma escolha pessoal, independente de ter político ou não, né? Mas aí você tem que arcar com as consequências daquilo que você escolheu. Dar um tiro na cabeça de uma pessoa é uma decisão... Sim. Independente de existir a lei diz que você não pode, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus, diz que você não pode matar o próximo, por exemplo. Se ela quer matar um feto, é uma decisão dela. Ela quer com as consequências. Exato. Num estado onde o aborto é livre, ela que mate o seu feto. Agora, num estado onde o aborto não é livre, ela que mate escondido. Exato. Entendeu? Essa é a questão da liberdade. Está muito bem explicado aí. Liberdade pro certo Agora, é isso, o problema né? é o seguinte, o problema é que a questão do aborto, as pessoas não entendem que, sendo livre ou não sendo livre, o aborto clandestino, o aborto feito sem condições, vai continuar. Por quê? Porque os pobres no Brasil, muito mais do que os ricos, estão acostumados a lidar com essas questões da natalidade de uma maneira selvagem. E não é só selvagem. essa questão. Como fica também a questão daquela pessoa que não quer ter no seu prontuário médico de que fez um aborto? Que seria mais ou menos o caso das drogas, quando as drogas são liberadas, né? Nós não... Isso, liberar as drogas não acaba com o tráfico. Nós não estamos num país onde todo mundo alcançou um grau de sofisticação para poder relaxar. Exato. É isso que eu tentei explicar para o Safatli, invocando Norbert Elias. Né? Você vai na praia, ninguém está de pau duro na praia. Por quê? Porque a praia, as pessoas ficam peladas, mas ninguém se excita mais. Mas para chegar nisso, precisou anos de praia. Agora, vem um árabe, ele vai na praia, ele tem ereção. Entendeu? Por quê? Porque ali não... Então, relaxar as leis de um lugar precisa ter ultrapassado as leis para poder relaxar. É muito bom. Você só tem o politicamente incorreto porque você já ultrapassou o politicamente correto. Tem pessoa que não entende a piada contra a mulher, porque ele pensa que nós estamos fazendo uma piada contra a mulher porque nós somos preconceito. Não, nós somos pós-conceito, meu filho. Nós já passamos por essa fase e estamos conversando com mulheres que já aceitam essa piada porque elas também já passaram por essa fase. É como eu disse, eu vi na propaganda de uma novela que vai entrar, né? Você é tão arcaico, ela fala pro cara, você é tão arcaico que eu acho que nem vale a pena, eu vou te chamar de machista. Exato. De tão arcaico você Por quê? Porque para tudo há vários níveis de sofisticação. Né? O movimento gay, então, nos anos 90, quando apareceu Filadélfia, tem todo o cuidado para chamar uma pessoa de gay. Mas depois que nós passamos já, né, por o Breakfast in Pluto, Brokeback Mountain, nós já estamos noutra. Então agora nós podemos de novo voltar a chamar as pessoas de viado. Por quê? Porque os próprios gays já não ligam mais. Nós estamos no pós-conceito. Mas há pessoas envolvidas conosco que ainda estão aprendendo o que é o preconceito. E aí vem o conflito. Exato. É isso que precisa entender. O Márcio está pedindo para a gente citar o nome dos livros que a gente falou aqui, tanto do seu quanto do Sartre. Manda seu e-mail para mim agora, Márcio, que eu respondo para você. O que a Fran falou foi o existencialismo. O existencialismo é um humanismo, que é uma palestra do Sartre que está nos Pensadores. Que é excelente. Um célebre. E para finalizar, eu quero que você fale... A Nicole estava perguntando para você onde nós não somos livres. Onde nós não somos livres. Né? Nós não somos livres onde? Antes de nascer e depois que morrer, nós não somos livres porque não somos nada. Agora, uma vez nesta faixa de vida, onde nós somos o que somos, homens e mulheres, nós somos livres. Muito bom, adorei. O Zé, que trabalhava aqui com a gente, pediu você mandar um beijinho pra ele, que ele tá com saudade já. Ô Zé, você foi embora daqui. Abandonou a gente. Você sabe que aqui a situação ficou triste sem você, viu? E eu vou mandar um super beijo pro Japinha, nosso querido amigo que já veio aqui falar sobre música e filosofia com a gente, Japinha de CPM 22, porque hoje é aniversário do Japinha e semana que vem ele vem aqui com a Raquel Reis pra gente conversar sobre direito dos animais. Direito dos animais. Muito bom, imperdível o programa. E todos os animais
mais de São Paulo estarão aqui conosco, também conversando sobre o direito deles. Vai ficar lindo. Pessoal, então hoje, como prometido, consegui responder várias perguntas, tá bom? Para vocês ficarem ligados aí no programa. Um beijo, então até terça que vem.